Boa noite a todos, companheiros queridos de jornada. Mais uma vez, a alegria, a honra de estarmos aqui invade o meu coração, especialmente e principalmente porque tenho a oportunidade de falar do Mestre. Hoje a nossa proposta é falarmos do Mestre, como eu já disse, nesse tema, amas o bastante? Esse tema é inspirado numa lição de Emmanuel que está contido no livro Caminho, Verdade e Vida e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. É a lição ou a mensagem de número 97. Antes, porém, de falar sobre a mensagem especificamente, eu gostaria de iniciar o nosso estudo relembrando uma passagem de Jesus muito significativa na nossa vida. Jesus, todos nós sabemos, depois da sua desencarnação, ele se materializou durante mais ou menos 40 dias. E durante esse período, ele continuou o seu trabalho doutrinário. Então nós lembramos rapidamente, daquela passagem de Jesus com os 2 discípulos de Emaús. Depois nós lembramos de Jesus quando ele adentra aquele local onde se encontravam os apóstolos reunidos e ceia com eles. Tem a oportunidade de dizer para que André segure, pegue nas suas mãos, nas suas lesões. Quando André fica meio que descrente de quem realmente aquele homem se seria mesmo Jesus. E outras passagens, mas uma delas nos impressiona muito e está relatada em João 21, 18, de 1 a 18. E conta-nos o apóstolo João o seguinte episódio. Jesus se dirige até a praia e ali ele vê os pescadores, Simão Pedro e outros colegas, outros discípulos que estão jogando as redes ao mar da Galileia. E então eles voltam com aquelas redes quase que vazias e Jesus então se apresenta a eles sem dizer quem ele é, mas eles o reconheceram e ele então os convida para cear ali na praia. E eles verificam que ali tem um pão, aliás, tem um peixe, uma fogueira, ou seja, o mestre teria feito a mesa ali na praia para cear com eles. E naquele diálogo, naquela conversa, eles então relatam que a pesca estava pouca, muito, que quase não havia peixes. E Jesus então manda, sugere, ordena que eles joguem as redes naquela direção, à direita do barco. E Pedro assim fez. E aí recolheu uma quantidade imensa de peixes e levou para a praia. E eles então ali alegremente cearam com o mestre. Jesus então naquela oportunidade começa num diálogo muito aberto, muito franco, muito amoroso com Pedro. Ele começa então a questionar: Pedro, tu me amas? E aí Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Então Pedro, apacenta os meus cordeiros.
Novamente ele perguntou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: sim, mestre, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pois não, mestre, eu te amo sim. E pela terceira vez, Jesus então interroga a Pedro: Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. O nosso propósito, o nosso objetivo nesta noite é exatamente refletirmos a respeito dessa passagem e com alguma conotação desta lição, do que ela se reflete na nossa vida, em nosso dia a dia. E para isso, nós então nos lembramos de que a passagem é com esse nome, ela é conhecida com esse nome, está em João, capítulo 21, versículos de 1 até 18. Continua, mas o que nos diz respeito aqui até o versículo 18. E aí, nós interrompemos um pouco o Evangelho de João, porque Jesus pergunta: João, Pedro, você me ama? Tu me amas, Pedro? E aí nós começamos a falar, a entender, ou pelo menos a ter uma noção a respeito do amor. E para que nós tenhamos essa noção e a compreensão por que aquele diálogo ocorreu da forma que ocorreu, nós então achamos interessante refletirmos do que a história, do que a língua nos traz. Por quê? Porque o Evangelho de João foi escrito em grego originalmente. Depois vieram, claro, as traduções que nós temos como as temos hoje. Mas há uma diferença que a gente vai falar rapidamente sobre ela para que a gente entenda todo esse contexto. E aí então voltamos àquela classificação clássica, né, que nos é dada pela história, pela filosofia, pela literatura, de o amor, os 4 tipos de amor, que são 4 numa orientação, mas que em outras são 10, são 20, 7 tipos de amor. Nós pegamos essas 4 para simplificarmos, e também porque 2 apenas deles é que vão nos interessar nessa noite. Então, rapidamente, o primeiro, o primeiro é o amor ágape, o segundo é o filho, o terceiro o estéreo e o quarto eros. Essas são as palavras. Ágape, que é amor, filho, estéreo e eros. Tem os verbos correspondentes em grego. Então, o primeiro deles é o amor ágape, que é esse amor que a gente compreende hoje como amor universal, como amor incondicional, como amor que pode transpor todas as barreiras, o amor sacrificial, inclusive. Aqui nessa definição, ela considera que é aquele amor referência, aquele amor que é tudo, né? É o amor de uma forma mais ampla possível, que é exatamente esse amor universal. Então ele disse que seria o ágapo, seria considerar com referência, admirar por algum bem, amar de um modo mais elevado. E hoje a gente sabemos que é o amor da forma mais elevada possível. É a forma mais elevada do amor, que é o amor ágape, que é o amor de Jesus. É um amor que não tem fronteira, é um amor que não tem limite, é um amor que não cessa, não para, não observa quem, não vê limitação,
é a toda hora, a todo momento, é o amor de Deus, é o amor do Mestre. O segundo tipo de amor, que é o amor filial, então ele nos diz, a história, a literatura nos diz, que filho é o olhar de alguém, afetuosa consideração, ter afeição, amizade, gostar de, né? Gostar dos amigos, ter reverência com os amigos, com aquelas pessoas do relacionamento. E também pode ser traduzido, né, como diz o texto, por acariciar, beijar, e pode ser inclusive entre esse relacionamento entre esposos, entre marido e mulher. O terceiro tipo de amor, externo ou estorge, né? Ele é relacionado, está relacionado a especificamente o amor familiar. O amor entre maridos, o amor entre filhos, o amor entre pais e filhos, ou seja, entre o grupo familiar. Esse é o amor estorge. E o externo. E o amor eros, que é esse amor que nós mais conhecemos, né? Que é o amor entre homem e mulher, já no âmbito que envolve a paixão, que envolve o romantismo e que envolve, inclusive, a sexualidade. Então, essas quatro formas, são quatro formas, digamos assim, de amor que a tradição nos dá, que a literatura nos dá. No caso específico do estudo de hoje, duas formas dessa são usadas para que a gente compreenda melhor essa passagem de Jesus, que é o amor ágape e o amor filéu. Ou seja, o amor incondicional e o amor filéu. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vemos lá no capítulo 11, que é amar ao próximo, é um dos capítulos onde as instruções dos Espíritos nos dão definições magníficas, elevadíssimas acerca do amor. Aqui eu trouxe apenas 2 ou 3 pontuações, apenas para a gente relembrar. E ele diz o seguinte, que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, dependendo do grau de progresso, é que o amor vai se manifestando no ser humano. E aí ele continua dizendo, isto, em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido aqui é no sentido, não é de corrupção, nesse sentido de corrupção que nós temos hoje, mas corrompido significa mais em contato com o social, em contato com os outros, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido fugado do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Quem ditou essa mensagem foi o Espírito Lázaro, que todos nós sabemos, um espírito de elevada envergadura. Isso em Paris, em 1862. Então, daqui nós temos a compreensão de que o amor é o ponto mais delicado do sentimento. É o ponto maior, mais elevado,
mais puro do sentimento. Quer dizer, nós éramos instinto, depois éramos sensações e depois desenvolvendo as nossas potencialidades como espírito, então adquirimos sentimentos. E o ponto crucial, o ponto máximo do sentimento é o amor. E esse amor, ele então tem essas gradações a que nós nos referimos. De Deus, o amor de Jesus, a proposta do Evangelho é o amor integral, é o amor incondicional, é o amor universal. Prosseguindo então a nossa doutrina espírita, nesse mesmo capítulo 11, já através de Fênelon, que é um outro espírito de muita luz, é um dos espíritos mais elevados que a gente tem notícia, então ele dita esta mensagem que eu tirei apenas um pedacinho, né? O amor é de essência divina, e do primeiro até o último vós possuís no fundo do coração a faísca desse fogo sagrado. Fênelon, Bordeaux, 1861. Por isso é que todos nós sabemos que dentro de cada um de nós existe Deus, porque existe a faísca, existe a fagulha do divino, existe a ideia, muitas vezes ainda por aperfeiçoar, e na maior parte, é claro, do amor de Deus. Deus está dentro de nós porque Deus é o amor incondicional, porque Deus é amor, como diz João em seu Evangelho. Então, nós aqui, feitas essas considerações, nós então lembramos do livro Caminho, Verdade, a mensagem de número 97. E antes de falarmos da mensagem especificamente, nós então podemos já compreender e entrar nas duas formas de amor aqui Jesus aqui é necessária para a compreensão mais adequada da passagem de Jesus, quando ele interroga: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque dizem os estudiosos, e a doutrina espírita inclusive atualmente está de acordo com esse entendimento, que por que Jesus fez a pergunta a Pedro por 3 vezes? E é geralmente uma coisa que nos preocupa quando a gente está estudando o Evangelho. A gente entende, Jesus queria, né, que aquela ideia ficasse na cabeça de Pedro. Mas era só isso? Segundo os estudos mais atualizados, não, tem mais. Vamos aprofundar um pouco. E é por isso que nós falamos que o Evangelho de João foi escrito originalmente em grego. E aí o diálogo de Jesus com Pedro, é claro, originalmente foi em grego, né, foi nos passado em grego. E Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama naquele amor ágape. E Pedro responde para Jesus no amor filial. Então Jesus pergunta, agapou-me, né? Quer dizer, você me ama de uma forma incondicional, Pedro? E aí Pedro responde, filhos, ou seja, eu te admiro muito, Senhor. Eu te amo como amigo, né? Você é importantíssimo para mim. É como se a gente estivesse falando isso, né? Jesus pergunta se ele seria capaz de ter um amor sacrificial.
E ele honestamente diz para Jesus: eu sou capaz, mestre, de ter um amor de amigo, de admirador. E aí Jesus diz: apacenta meus cordeiros. E aí Jesus torna a perguntar para ele, e ele torna a responder da mesma forma. E da terceira vez, Jesus pergunta utilizando o verbo filho, que é exatamente o amor de amizade. E ele continua dizendo: sim, mestre, tu não sabes? Como assim? Né? E aí Jesus fala com ele que apacenta as minhas ovelhas. Depois, Jesus tem ali continua com ele um pequeno diálogo, inclusive quando ele pergunta assim: ó mestre, e aquele ali, que era João, que era considerado o apóstolo mais querido de Jesus, era mais novo, muito novinho na época, tinha 18 anos, e quanto a ele, que é o João? Aí ele fala assim: ó, quanto a ele, tipo assim, não tem nada a ver com isso, com relação a ele, segue-me tu. A vida dele e meu relacionamento com ele não te importa, segue-me. Então, e continua o diálogo com Pedro, dizendo assim: Pedro, quando você era criança, as pessoas cuidavam de você, levavam você para passear, levavam você, né, para onde você queria. Eu te levarei para onde você não queira ir. E aí encerra-se aquele diálogo com Pedro. É importante que a gente compreenda com profundidade essa passagem exatamente por isso. Pedro é aquele mesmo que negou Jesus durante 3 vezes, em 3 oportunidades. Certamente, naquelas oportunidades, Pedro, entusiasmado pelo mestre, e a quem ele amava sim, amava como muito mais do que nós amamos. Ele era discípulo de Jesus, ele amava Jesus. E aí quando Jesus então, conhecendo Pedro e o coração de Pedro, como ele conhecia, e de todos os apóstolos, quando Pedro então, né, faz aquelas propostas de acompanhar, de onde ele fosse, de não deixar que nada de ruim acontecesse, e ele já sendo preso, já aproximando da hora dele se entregar, de ser preso pelos soldados romanos. Então ele fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E realmente isso aconteceu, está nos evangelhos, nós sabemos disso. Então certamente, naquela oportunidade, e isso é uma dedução, certamente Pedro teria prometido a Jesus um amor incondicional, que ele ainda não era capaz, e não foi capaz. Mas Jesus compreendeu. Jesus compreendeu. Tanto compreendeu que decorreu pouco tempo depois da crucificação, até aqueles 3 dias e depois aquele período que Jesus conviveu com eles. Jesus sabia que Pedro não daria conta, não naquela oportunidade. Então o que aconteceu? Jesus, né, deu a Pedro aquela oportunidade, mais uma vez, que foi como se fosse reafirmando, primeiro, de dar a ele a oportunidade, né, de se redimir, porque Pedro ficou se sentindo extremamente culpado, tanto que ele chorou muito quando ele não conseguiu deixar de negar Jesus. Ele teve medo de ser preso, medo de ser crucificado, e qualquer um deles, todos eles tiveram medo. O único que ficou mais próximo de Jesus foi João. Os outros todos fugiram, foram embora e
não conheço, não sei quem é. Todos amedrontados, e era comum, era desesperado que ficassem realmente amedrontados. E então, Jesus, então, compreendendo aquilo, dá a Pedro a grande oportunidade de dizer: Pedro, eu te perdoo, eu te perdoei, eu te compreendi, Pedro. Por que naquele momento você me negou 3 vezes? Eu compreendo. Agora eu estou te dando a oportunidade de ser honesto, de dizer que ainda não. Então ele pergunta Pedro se Pedro ama de uma maneira suficiente para levá-lo ao sacrifício. E Pedro diz: eu te amo como a mim, eu te admiro. Então Pedro ele já amadureceu. Olha, o amadurecimento da ação de Pedro. Eu não dou conta. Por quê? Porque o processo de crucificação é uma coisa desumana. É uma coisa das mais terríveis, é um dos atos mais terríveis que a história presenciava. Não era brincadeira, não era uma coisa que a pessoa tinha, né, que, às vezes, que enfrentar, porque não, talvez, julgar não teria outra forma, mas era uma das mortes era uma das penas de morte mais rigorosas, mais cruéis. Todas as penas de morte são muito cruéis, né? Mas a crucificação, porque tinha, além da questão física, tinha também a questão moral, da humilhação, daquela pessoa ser considerada uma afronta à sociedade, ao império. Então, era uma coisa pavorosa, todos temiam aqueles momentos. E João, então, movido talvez pela gratidão no primeiro momento, por aquele entusiasmo, aqueles arroubos da juventude, disse: mestre, eu vou te acompanhar e vou onde o Senhor for e da forma que for, até as últimas consequências. Só que ele era um e não. Mas aí, depois, a história prosseguindo, nós vamos ver também por que Jesus falou aquilo com Pedro. Pedro, eu te levarei aonde você não quer. E parece assim meio que desconectado ali do texto. Quando você era criança, alguém te levava, né? Você já ficou adulto e eu te levava. O que acontece? Pedro, depois daquele episódio, nós sabemos, né, o que aconteceu com cada discípulo. Aí, o que Pedro fez? O que aconteceu? Pedro, então, foi cumprir aquela missão que Jesus lhe botou. Tu me amas? Amo sim, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida das minhas ovelhas. Porque o próprio Jesus dizia: eu sou o bom pastor. Aquele pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Nenhuma ovelha se perderá. Então, Jesus é como se ele tivesse ali tirando aquela missão dele na terra e passando para Pedro. Então, cuida dessas criaturas tão sofridas, tão inferiores, tão tristes, tão enganadas, cada uma com a sua particularidade. Cuida das minhas ovelhas. E aí nós vemos o outro Pedro. A partir daí nós vemos um outro Pedro, que é o Pedro da casa do caminho. Pedro então vai para a periferia de Cafarnaum. Pedro vai para a casa dele, que já era como uma igreja, né? Como uma, digamos assim, como um ponto de encontro. Não é bem igreja, que não existia igreja naquela época, mas como um ponto de encontro dos apóstolos. Aí esse trabalho aumenta, e aumenta mais o trabalho
social de Pedro. Porque aí Pedro começa a acolher aqueles que ninguém recebia, aqueles que não tinham condições de sobreviver, aqueles doentes, aqueles desamparados. E ali, inclusive, Pedro conheceu Paulo de Tarso. Pedro conheceu Paulo de Tarso. Esteve com ele várias vezes. Coincidentemente, dia 29 agora, desse mês de junho, a Igreja Católica celebra o dia de Pedro, mas celebra o dia de Paulo também. Tanto que a gente sempre vê a menção de uma forma junta, né? Pedro e Paulo. Até tem assim, São Pedro e São Paulo. Né? Então, certamente porque comemora-se no mesmo dia, que é dia 29. Então, é uma oportunidade maravilhosa da gente homenagear Pedro e Paulo também, nosso patrão da casa. Nós estamos falando do Evangelho, da passagem evangélica referente a Pedro. Então, é uma ótima oportunidade para a gente lembrar de Pedro. Foi um grande apóstolo, um grande disseminador do Evangelho de Jesus. E Pedro tratava aquelas pessoas, recolhia aquelas pessoas. Ele, um simples pescador, deixou tudo e foi viver para Jesus. Foi desempenhar a missão de acolher, de pastorear as ovelhas. E ele recolhia não só aquelas ovelhas doentes do corpo, mas aquelas ovelhas também doentes da alma. Acolheu Estevão lá na casa do caminho, como acolheu o próprio Paulo de Tarso depois do episódio de Estevão, depois do episódio de Paulo de Tarso com Jesus. Então ele foi acolhendo as pessoas ali. E aí, pregando o Evangelho, falando do Evangelho, agindo dentro da postura que o Evangelho nos convida a ter. E Pedro, na sua caminhada, foi se destacando como aquele discípulo verdadeiro, aquele discípulo que aceitou a missão que lhe foi dada. E mais, aquele discípulo causou, pelo seu amor a Jesus, vejam bem, pelo seu amor a Jesus, que foi se modificando também com o tempo. De um amor filial, ou filio, ou filhos, ele, então, sem sentir, ao pregar o Evangelho, ao viver o Evangelho, ao falar de Jesus, a pastorear suas ovelhas, ele foi amando a Jesus de uma forma sacrificial. Aí nós vemos por que Jesus falou com ele que o levaria aonde ele não queria. Por quê? Porque o seu envolvimento com a mensagem, com a palavra do Mestre foi tão forte, foi tão decisiva, foi tão amorosa, foi tão dedicada, que Pedro saiu também a pregar o Evangelho e foi preso diversas vezes, como nós sabemos. Numa delas, inclusive, conta-se, isso é narrado também no Evangelho, que abriram-se as portas da prisão através de um anjo e Pedro foi libertado e seguiu até as portas de Roma, porque naquela época as cidades eram cercadas, eram fechadas, tinham portas, portais, portões, etc. Numa dessas prisões ele foi solto, segundo consta por 2 anjos ou um anjo. Mas o que se sabe e o que está relatado nos evangelhos é que Pedro novamente foi preso, foi julgado, permaneceu inclusive Pedro, segundo algumas referências, foi inclusive permaneceu preso junto com Paulo de Tarso, e depois Pedro foi crucificado.
Mas Pedro não foi só crucificado. Pedro pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque o Pedro aí já era tão grande, tão incomensurável, já era tão incondicional, que ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E, segundo consta, assim ele morreu, assim ele foi crucificado. Então, a história de Pedro é a história da transformação do amor. É a história de que o amor vence qualquer barreira dentro de qualquer um de nós. Porque aquele discípulo medroso, aquele discípulo que foi até um ponto e voltou atrás, depois ele diz: sim, eu vou dar pasto, eu vou pastorear as ovelhas de Jesus. E é nessa interpretação, então, é com esse entendimento, então, que Emmanuel vem nos trazer essa mensagem. Amas bastante. Emmanuel, então, vai nos perguntar. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João. E então, aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado o apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Então, Pedro respondeu daquela forma, porém, nossa, Jesus está suspeitando de mim. Por quê? Porque já vi aquele episódio da negação de Pedro lá atrás. E aí ele continua. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação dos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Então, quer dizer, a partir daí, Jesus, quer dizer, entregou para Pedro aquele ministério. E que ministério difícil que Jesus otorgou para Pedro. Ele sabia que Pedro daria. Porque Pedro, ele já havia sido restaurado. Dentro dele já havia acontecido, né, aquela transformação necessária para que Pedro se transformasse de um simples apóstolo admirador, um simples seguidor ali, para alguém que tivesse a mensagem de Jesus no coração e a transmitisse e acolhesse as pessoas da forma que Jesus acolhia. Continua então o nosso Emmanuel dizendo o seguinte: muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja encarregar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele, Jesus. Não reclama compromisso formal. Então veja as particularidades do mestre. E essas particularidades ele as exerce
não somente com relação a Pedro, mas com relação a todos os outros e com relação a nós também. Quando Jesus nos pergunta se nós queremos segui-lo, Ele não pede diplomas, Ele não pede qual a graduação que você tem. Você é doutorando, é doutorado, é mestre, faz mestrado, é mestrando, é PhD, é isso e aquilo. Aqui o contrato, vamos assinar um contrato comigo. Não, de forma nenhuma. Porque Jesus sabe que está lidando com seres imperfeitos e infelizes. Seres que ainda não desenvolveram em seu íntimo, em seu coração, esse amor supremo, esse amor mais elevado, esse amor que é capaz de fazer sacrifícios pelo outro, que é capaz de doar a vida pelo irmão, como diz e bem disse Jesus. Jesus sabe que nós ainda não somos capazes disso, mas ainda que fôssemos, Ele não exige, porque Ele sabe que se eu disser sim, eu te amo, eu te admiro, ou então sim, eu gosto de você, eu te admiro muito, Ele sabe que Ele pode transformar isso dentro de mim em um amor muito maior e muito mais profundo. Então Jesus não tem exigência nenhuma com nenhum de nós, pelo contrário, Ele exige a formalização do amor nos nossos corações. Ele quer nos propor a transformação que Ele ofereceu para Pedro, porque Pedro se transformou intimamente. Pedro não era o mesmo mais. Por quê? Porque dentro dele foi nascendo um novo homem, foi nascendo um homem renovado, foi nascendo um homem com outros valores, com outra proposta, com outra compreensão, com outra determinação. E aí, Pedro não podia mais voltar atrás. Todos nós chegamos ao ponto ágape do amor. Todos nós chegaremos lá, seja aqui, que é muito difícil, é dificílimo, talvez só Jesus mesmo, mas nós temos a eternidade pela frente. Nós temos os outros planos, nós temos os outros universos para onde nós vamos cada vez mais nos renovando e indo à busca da nossa evolução. Nós vamos, para isso nós temos a reencarnação, para isso nós temos as oportunidades que o Mestre nos dá, que Deus nos dá, do aperfeiçoamento. Pedro conseguiu essa transformação naquela existência apenas. Mas quantas existências Pedro não teve antes? Quantas? Quando Pedro chegou para aquela encarnação, com certeza ele vinha de muitas outras. E assim também nós. Assim também é a nossa história. Haverá o dia se nós o amamos, ou se nós o conhecemos, ou se nós gostaríamos de acompanhar. Cada um tem uma resposta. Mas, se nós aceitarmos a proposta, nós estamos dizendo para Ele que nós estamos prontos e aptos para uma grande reforma, para um grande salto na nossa evolução. Ainda que não seja hoje, agora, mas estamos apenas dando a nossa aquiescência, como Pedro deu a aquiescência dele naquele momento, naquela missão tão difícil, né? Pretende saber, referente-se ao Mestre, apenas se Pedro ama, deixando perceber que, com o amor,
as demais dificuldades se resolvem. Ainda que não seja o amor absoluto, mas com o amor tudo se resolve. Com o amor tudo fica mais suave, tudo fica mais leve. As aflições se transformam, as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas. As tormentas da vida se tornam menores quando se tem amor. E é isso que Jesus quer que nós entendamos. É que, sendo o amor o ápice do sentimento, ele é capaz de nos transformar. Então, que nós possamos desenvolver em nós esse sentimento, para que ele atinja esse nível elevado que Jesus nos propõe. Mas nos propõe, não exige de nós, apenas nos propõe. É no nosso tempo, é no tempo que nós dermos e que nós pudermos e que nós conseguimos. Não há cobrança. É o que Emmanuel nos diz aí na lição. Se o discípulo possui semelhante provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura se converte-se em apostolado de bênçãos promissas. A proposta de Jesus, que Pedro desse amparo, que Pedro acolhesse as ovelhas, ou seja, a humanidade inteira, os homens, principalmente aqueles mais sofredores, a proposta era muito grande, era uma proposta muito difícil, era uma proposta realmente muito difícil, mas Pedro compreendeu que havia nele a essência divina, que é o amor. E então, esta tarefa, que é uma tarefa tão dura, que foi uma tarefa tão dura, converteu-se em apostolado de bênçãos promissoras. Por que de bênçãos promissoras? Porque no patamar superior, depois da desencarnação de Pedro, ele encontrou o verdadeiro amor de Jesus. A recompensa, digamos assim, que seria necessário para a sua completa realização, que era estar novamente junto do Mestre. É imperioso, desse modo, finaliza nosso autor, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo, eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. E aí Emmanuel então encerra. Quando Jesus então fala com Pedro, apenas lembrando do episódio, na verdade te digo que quando eras mais moço, te e andavas por onde querias, mas quando já fores velhos, não nos enganemos, porque eu vou ao centro espírita, porque eu faço palestra, porque eu falo de Jesus, porque eu vou à igreja, porque eu vou na missa, porque eu vou à pregação, porque eu sou pastor, porque que isso é o amor. Não é. Ainda não somos capazes desse de Jesus para cada um de nós. Porque o propósito de Jesus para cada um de nós é o nosso aprimoramento. Mas um aprimoramento verdadeiro, um aprimoramento no trabalho. É um aprimoramento que nos levará a galgar outros patamares
produzir, que nos levará a ter encarnações, às vezes mais leves, que nos levará a passarmos para planos mais elevados da existência, porque todos nós, algum dia, seremos anjos. Todos nós seremos, algum dia, tão modificados em nossos sentimentos, tão transformados, teremos a vivência de todos esses sentimentos, inclusive dos inferiores, mas desse amor também em todas as suas fases, em todas as suas etapas. Mas todos nós, algum dia, teremos este amor que pode transportar montanhas. Esse amor que pode produzir o que Jesus produziu e muito mais, como ele disse. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque ele tinha o domínio e tem o domínio do sentimento mais profundo e o maior sentimento, como diz Lázaro na sua mensagem, que é o amor ágape, o amor universal, o amor perfeito, o amor absoluto, o amor que não pede, o amor que somente doa, o amor que procura para servir, o amor que não quer retribuição, o amor que não precisa de respostas, o amor que não precisa de indagações, de favores, o amor pelo amor. Assim é o Mestre, e assim é a proposta que ele nos faz reiteradamente. Tu me amas? Então, cuida de seus filhos, te amo. Cuida desses meninos, cuida de seu marido, cuida de sua casa, cuida do que está em seu redor. Cada um de nós sabe de quais as ovelhas nós temos que cuidar. Mas o certo é que nós temos que cuidar. Patrick aqui sabe que ele tem que cuidar daquelas pessoas que estão na rua. Ele está cuidando delas. Outro sabe de quem que ela tem que cuidar na sua casa. Aquela sabe de que ela tem que cuidar do esposo porque ele se enveredou pela droga. Tem que cuidar do filho porque ele está em um caminho errado. O outro sabe que tem que ir para a casa do caminho para acolher aquelas crianças, para fornecer alimentação para aquelas crianças, que ele tem que ir para o Santa Amaro, para ali ele reunir com aquelas famílias e fazer o Evangelho. Outro sabe que ele tem que estabelecer o Evangelho no lar, para que sua casa tenha paz, ou para que ele possa ter um momento de intimidade com o Mestre, com a luz, com a paz, com Deus, com os espíritos superiores, com a espiritualidade amiga. Todos nós sabemos quem e como nós podemos atender à proposta do Mestre. Então, que nós tenhamos esta disponibilidade de Pedro, esta honestidade que Pedro teve de dizer: Mestre, eu ainda não sou capaz nesse momento de te amar com o amor que você quer ou que você me propõe, mas eu te amo, eu te admiro, você é meu amigo, somos grandes amigos, eu tenho veneração por você, mas eu não vou à morte por sua causa, de jeito nenhum. E foi. Olha como é Jesus. Veja como ele é. E foi. E não foi reclamando. Não foi reclamando. Quantos? Pedro é a referência. Mas nós tivemos, ao longo da história, principalmente do cristianismo primitivo,
Nós tivemos muitos outros exemplos de cristãos que se submeteram à tortura, a serem queimados, a irem para as arenas serem devorados pelos leões. Isso não é mito. É verdade. Isto aconteceu. Por quê? Porque o amor de Jesus foi capaz de transformar aquelas criaturas que a princípio tinham apenas admiração, ou que foram atrás da proposta do Cristo por interesses diversos, de cura, de ver resolvido uma situação, mas que depois ficaram tão encantadas com o amor do Mestre, ficaram pela verdade que o Mestre apresenta no Evangelho, que elas foram capazes de muitos sacrifícios. E Jesus não está nos pedindo sacrifício hoje, não. Ele disse para Pedro que ele seria crucificado, né? Que ele iria para o caminho onde no momento ele não queria ir. E Jesus não está nos pedindo isso hoje, não. De forma nenhuma. Por quê? Porque nós também já evoluímos bastante naquela época. Nós já somos outras compreensões. Jesus está nos pedindo apenas que nós nos amemos uns aos outros, que nós façamos pelo outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, ou que não façamos pelo outro aquilo que não queremos para nós outros. É isso apenas que o Mestre pede hoje. O sacrifício é quase que equivalente, porque hoje é muito difícil fazer isso. Todos nós vivemos uma proposta de egoísmo muito dura, muito difícil. E talvez a crucificação pela qual passaremos será justamente essa, de nos desapegarmos dos materiais, muitas vezes conquistados com muito sacrifício, muitas lágrimas, com muito orgulho, com muito egoísmo. Será esse de desprendermos, de desapegarmos em favor do outro. Talvez isso doa muito, seja muito difícil para nós, seja quase como uma pena de morte, mas certamente há uma elevação espiritual. Então, que nesta noite nós possamos, já caminhando aí para o final, que nós possamos consultar o nosso coração e verificar quando no nosso sono, no nosso momento de oração, na nossa proposta de melhora íntima, honestamente verificarmos qual é o nível do amor que nós já temos para oferecer, não somente a Jesus, mas para apacentar as suas ovelhas. Isso porque neste mesmo período que Jesus se apresentou aos discípulos, e a Pedro especificamente nesse episódio, também ele se apresentou a quase 500 pessoas. Naquele episódio maravilhoso que a história tratou com os 500 da Galileia, Jesus junto ao mar, e aquelas pessoas com saudade dele foram para ali se reuniram. Jesus então disse para eles que eles eram os discípulos a quem cabia, através dos tempos, levar a mensagem do Evangelho. E hoje, talvez nós sejamos aqui um daqueles 500.
E eles saíram. E muitos certamente cumpriram a missão. Levaram o Evangelho de Jesus até as fronteiras mais desconhecidas do universo. Então, quando Jesus nos perguntar, tu me amas? Prestemos atenção na resposta que vamos dar. Muito obrigada.